Muito bem, irmãos. A palavra de Deus em Êxodo nos mostra como Deus estabelece após a retirada de Israel, o seu povo do Egito, começa a estabelecer, dar forma, àquele povo que até então um conjunto de escravos, um grande grupo de escravos, uma nação de escravos, agora vai se tornar uma nação, uma etnia, E no livro do Êxodo, e nós temos ali, tanto quando Deus, através das suas orientações a Moisés e a Arão, forma todo o ritual de cerimoniais, sacrifícios de animais, cria as roupas do sacerdote, forma as roupas do sacerdote, estabelece as leis civis, as leis cerimoniais. E no capítulo 29, nós que hoje sabemos que nos sacrifícios cerimoniais dos animais estava prefigurado tanto na escolha do animal, a qualidade, a saúde, o animal tinha que ser perfeito, como na forma em que ele fosse ser sacrificado e o que seria feito depois com o animal depois de morto, a parte que os sacerdotes podiam comer e o que deveriam fazer com o restante que não fosse comido. Prefigura a história da redenção em si, da efetiva redenção do povo de Deus, do povo eleito, não é mesmo? Nós estivemos falando da justificação e ali a gente já começa a perceber que Deus, de toda a sua criação, escolhe um grupo de pessoas que são chamados de eleitos, predestinados, os escolhidos. Jesus usa muito esse termo, ou pelo menos as traduções em português dão uma certa ênfase a esta expressão, os escolhidos. E nós queremos falar agora sobre um aspecto muito importante dessa simbologia da lei judaica, que cumpriu-se no Messias e Yeshua, que é o aspecto da expiação, Então nós vamos falar discorrer um pouco sobre a expiação. Talvez para alguns crentes mais novos, isso seja uma expressão vagamente assimilada. Então, essa é uma oportunidade, ainda que a gente aqui não vá conseguir falar exaustivamente sobre o assunto, mas dá ensejo a que se conheça e que se tenha meios de se aprofundar sobre o tema. No livro do Êxodo, capítulo 29, no verso 33, diz assim: Deus havia acabado de dar instruções sobre as vestimentas do sumo sacerdote Arão e seus filhos, então, no caso, os sumos sacerdotes, E agora vai instruí-los a um dos principais, ou o principal sacrifício, o sacrifício com o qual o animal que seria abatido se pegaria o seu sangue e se ungiria o altar, dando assim por inaugurado o altar de adoração e de sacrifícios a Deus. Então, no que diz respeito a esse sacrifício, a esse altar, a partir do verso 33 diz assim: Deus falando a Arão: E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho as não comerá, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até amanhã,
né, até pela manhã, o que sobrar será queimado. Queimado totalmente. Com fogo não se comerá, porque é santo. Ou seja, a sobra não podia ser comida, a sobra tinha que ser queimada. Como assim será o sacrifício chamado de holocausto? No verso 36 diz assim: também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Então aqui nós temos, nessa passagem que nós vamos tomar como ponto de partida, para falar sobre esse conceito importante, esse conceito importantíssimo da expiação, né? Hoje, muito difícil de se pensar que como foi tão importante, como é grandioso e significativo esta obra que Deus fez através de si mesmo, manifestado na figura de um homem que ele preparou para nascer, sem que este homem tivesse a sua pessoa, o seu ser, como todos os homens, contaminado pelo pecado. Ele, puro, santo, sem mácula, tal como estava prefigurado nos cordeiros e nos novilhos que eram selecionados pelos sumos sacerdotes, para que fossem feitos sacrifício, simbolizando o que ele, o Messias, faria na cruz do Calvário. Então, é muito importante que nós, os crentes mais antigos, mais maduros, estejamos falando sobre esses temas com pessoas que, em geral, só conhecem as igrejas evangélicas, as suas denominações, como um lugar onde se adora a Deus, se busca a prosperidade, a cura das enfermidades, a solução de problemas conjugais, a solução de problemas de filhos ou de pessoas envolvidas com drogas, enfim. Nós passamos direto da fase da salvação para a fase do crente pedinte, do servo que está sempre com a mão estendida a pedir, a suplicar, não que isso seja de todo errado, mas desconhecemos totalmente em nossos dias as etapas importantes de toda a obra que Deus fez por milhares de anos, mesmo antes de estabelecer essa lei em Moisés. Deus já estava trabalhando desde Abel, desde Sete, para que a redenção pudesse ser perfeitamente realizada e então o plano de salvação ser estabelecido no mundo, não só agora para o seu povo, mas para toda a humanidade, para que, dentre ela, os eleitos sejam alcançados. E por isso é importante nós falarmos com jovens, com pessoas que frequentam, congregam em denominações, que às vezes só têm por importante nas suas revistas de escola bíblica dominicais, nas pregações dos cultos aos domingos e nos dias de semanas, quando é o caso, as mensagens que falam do que é de interesse imediato daquela liderança, daquele lugar, a questão da cooperação financeira, a questão da presença, até a questão da santificação pessoal. Mas eu tenho certeza que se eu escolher aleatoriamente um número de 20 pessoas e pedir, fala para mim sobre a expiação, a doutrina bíblica da expiação, o que isso quer dizer? Me conta resumidamente o que é isso.
tenho certeza que alguns terão dificuldade de falar, de tratar do assunto. A Bíblia nos mostra que Deus, no seu plano soberano, Paulo chama de o plano secreto, ele estabeleceu que faria a obra toda por si mesmo. Por si mesmo. Ele justifica o homem sem que este homem precise fazer nada, porque Deus não quer ninguém se vangloriando por obras. E depois de justificado, este homem precisa ser alcançado pelo sacrifício expiatório do Messias, do Filho de Deus. Então eu quero chamar os irmãos a uma leitura no Novo Testamento. Nós vamos estar passeando por algumas passagens que eu julgo importante. Às vezes eu me proponho a dar livre espaço à minha fala e deixo de citar algumas passagens. Mas em temas como os temas que eu estou selecionando, que são temas basilares da verdadeira fé salvífica, da fé que nos leva ao encontro com a vida eterna. Em Hebreus capítulo 2, eu estou aqui desfolhando a minha Bíblia, Hebreus capítulo 2, no verso 17, o apóstolo nos diz o seguinte, ele está começando a sua epístola com um apelo direto ao povo judeu. Daí o nome Epístola aos Hebreus, né? E ele, começando a falar de Jesus, ele vai citando, né, de Yeshua, ele vai citando os profetas nos salmos, nos escritos, né? Ali no versículo 12, ele está dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e vai. E quando chega no verso 17, ele diz assim, pelo que convinha que em tudo ele, o Machia, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para expiar os pecados daqueles que serão chamados para ser justificados por Deus. O autor aqui está focando na figura do homem, que embora a gente enfoque constantemente tanto o aspecto do Deus-homem que está ali, mas não podemos esquecer que ele também há um homem, um ser humano, como eu, como você. A única diferença entre ele e nós é que ele não tinha participação no pecado. Ele não tinha pecado em si. Ele não foi fecundado por um sêmen masculino do ser humano, né? Ele não foi. Ele foi gerado por obra do Espírito de Deus no ventre de Maria, uma virgem, uma jovem virgem que estava prometida em casamento, mas que ainda não tinha sido tocada por homem nenhum. E a humanidade dele aqui é destacado quando o apóstolo diz, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, em tudo. Em outro versículo, em outro capítulo, ele vai dizer que ele foi sujeito a todas as paixões e tentações como nós, todavia sem cair em pecado. Porque ele já começa o seu ministério sendo levado pelo Espírito do Eterno até a presença do diabo, para que o diabo o tente, né? Porque foi assim que aconteceu a queda. Lá, o homem, avisado por Deus, foi assediado pelo inimigo e aceitou a proposta, aceitou a oferta, abrindo mão do seu governo, do seu senhorio. Agora ele ali, em Mateus capítulo 3, lá no iniciozinho do Evangelho, em todas as narrativas, é mostrado que o diabo vai a este também tentar.
encontrando nele a mesma natureza que ele encontrou no primeiro homem, no primeiro Adão. Não tinha pecado. A diferença é que agora ele, o segundo Adão, decide ser obediente e fiel ao Criador. Ali quem está ali é o homem. Ali não é Deus que está sendo tentado. O diabo não pode tentar Deus. Nada nem ninguém pode tentar Deus. Então, aqui na Epístola aos Hebreus, o autor nos ressalta que ele era semelhante a mim, semelhante a você, mas pela pureza do seu ser e pela natureza da sua vocação, ele pôde, fazendo o sacrifício de si mesmo, expiar os nossos pecados. A palavra hebraica para expiar é um verbo expiar, tem também o seu substantivo feminino, expiação, é caper. A palavra caper. A palavra caper quer dizer cobrir, limpar, expiar a iniquidade, né? Então, nós temos duas palavras muito importantes. A palavra caper e a palavra safalo. Essas duas palavras estão juntas na importância sacrificial da obra do Mashiach. Porque caper quer dizer espiar, e safalo quer dizer carregar um jugo, carregar um fardo, levar algo, como levar a culpa de outro. Então, nós vamos estar analisando algumas passagens, né? Que nos mostrará como que Deus trabalhou através das figuras, através dos tipos, né? Os tipos. O Novo Testamento é usado pelo Eterno para, através dos apóstolos, nos falar, o principal livro ao tratar disso é esta Epístola aos Hebreus, dos tipos como figuras do Mashiach, né? Nos animais como escolhido, na figura humana, aliás, corrigi esse erro de usar no plural, porque não tem nenhuma figura humana que pode ser lançada à mão como tipo do Mashiach, a não ser Melquisedeque. Ele é o único tipo do Mashiach. Lembro-me que, quando novo convertido, os irmãos mais antigos, mais experientes, conversavam comigo e discorriam sobre a natureza do rei Davi. Davi, ele atuava às vezes como um sacerdote, às vezes ele foi profeta e também era rei. Os três ministérios, as três funções que estão sobre o Mashiach, né? Mas não, isso está errado, tá? Isso está errado. Nem Abraão é figura do Mashiach, nem Davi é figura do Mashiach. Nenhum dos profetas podem ser tomados como figura do Mashiach. A única figura do Mashiach, o único tipo do Mashiach no Antigo Testamento chama-se Melquisedeque. E o autor aos Hebreus vai destacar isso também. Em Deuteronômio 21, vamos voltar para a Torá. Vamos trabalhar um pouco hoje com as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Em Deuteronômio 21, já passei aqui um pouquinho. Deuteronômio 21, 8. A palavra de Deus diz assim, nós vamos estar sempre vendo essas figuras, para depois nós discursarmos sobre a importância de você ter entendimento, ter informações, ter conhecimento, para que você seja totalmente revestido, não de um poder pentecostal, não de um poder denominacional, mas você ser revestido do poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus, que só pode ser revestido, só pode te revestir se você tiver pleno conhecimento e posse do que a palavra de Deus te diz.
do que a palavra de Deus te comunica. Não adianta tentar ter vida espiritual, não adianta tentar ter uma vida consagrada se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece as ferramentas que Deus disponibilizou, preservando esse tesouro por milhares de anos contra todas as mais perigosas tentativas de desvirtuá-la, de destruí-la, principalmente de alterar o que Deus fala sobre seu poder, sua glória, sua soberania, né? E seu plano, mas sem sucesso. Em alguns casos, Deus permitiu que os homens mexessem, tirando, acrescentando, distorcendo por meio de traduções. Mas o que é importante, como nós temos dito, está preservado para que você possa lançar mão e poder ter vigor espiritual, ter vida com Deus, representar o eterno que te salvou. E se você não é salvo, você pode, dessa forma, alcançar a salvação eterna no Machia e Yeshua, e em nenhum outro, de nenhuma outra forma. Em Deuteronômio 21:8, diz assim, Deuteronômio 21:8, sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então aqui, novamente fala que julgar, usar a lei contra o sangue inocente, não. Mas expiar o pecado, expiar a iniquidade, a palavra, então, vem sempre pautando esses textos importantes, né? Aqui no livro, na passagem que nós lemos no livro de Êxodo, está falando sobre o sacerdote, que será aquele que sacrificará o novilho, sem defeito, ungindo-o e imolando-o sobre o altar. Por ele se expiará o pecado, e o que sobrar do seu corpo se queimará no altar. Isso nos remete lá à história do final do ministério do Senhor Yeshua, quando ele passa por uma aflição tão grande que não poderia ser simbolizada de outra forma a não ser colocando-se o corpo do animal sacrificado em sacrifício de holocausto, que é aquele sacrifício em que o fogo tinha que queimar o animal por todo, até virar cinzas. Lendo a história, chamada História da Paixão, nós podemos ver a agonia, a aflição que se cumpriu no Senhor Yeshua, tal como foi profetizado, né? E tudo foi feito por quê? Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. A criação foi entregue ao pecado. Pensando de forma resumida ou de forma pequena, não restava outra alternativa a Deus senão destruir toda a criação. Mas Deus, por seu amor, Deus, pela grandeza da sua misericórdia e de seu amor, decidiu resgatar a salvação mergulhada no pecado, dominada pelo inimigo da sua criação e, por consequência, inimigo seu. Então Deus trabalha criando um plano de salvação. Ele vai e justifica o pecador por suas próprias palavras, por sua própria vontade. Chegando lá no homem Abraão, em quem ele já tinha incutido a fé. A fé estava já plantada, semeada no coração de Abraão. Ele chega para Abraão e diz a Abraão que faria dele o pai de nações.
e que daria aquela terra onde Abraão estava como herança à sua posteridade. E diz a palavra, e Abraão creu. Olha, isso foi um ato no coração de Abraão. O autor só pôde escrever isso porque isso foi revelado pelo Espírito. Diz a palavra, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que ela é chamada de a justiça da fé. Não é a fé que produz justiça. Neste caso é o contrário. Não é a justiça que produz a fé. Nesse caso é o contrário. A fé produziu a justiça. A justiça proveniente da fé que foi encontrada no coração de Abraão. Ato contínuo, Abraão pede a Deus que lhe mostre como isso pode ser possível. E Deus fala, vá pegar os animais, e descreve, como nós falamos no vídeo anterior, os animais que Abraão deveria pegar. Os animais mais caros, representando as pessoas de mais posse, que precisariam ofertar, e os animais mais simples, os pombinhos e as rolinhas, para aqueles que não tinham posses, mas que precisavam, quando escolhido por Deus, ter como oferecer o seu sacrifício. Então nós temos aqui conhecimento da história do ministério do Senhor Yeshua. Perseguido enquanto pregava, oprimido, afligido pelo próprio povo dele. Ele faz o seu trabalho, ele vai fazendo a sua obra, proclamando a salvação, proclamando o evangelho do reino de Deus. O profeta Isaías nos esclarece isso de forma singular. O capítulo 53 do profeta Isaías é de uma importância fenomenal, porque Isaías vai descrever como, e quem sabe, talvez ele tenha tido a visão e visto como Yeshua ia viver aqueles 3 ou 3 anos e meio. No capítulo 53, ele começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E ele segue falando. E quando chega no capítulo 10, e já que nós estamos falando de expiação, como nós já falamos, nós estamos apontando especificamente para o sacrifício do Calvário, que é tudo que importa. É tudo que importa. Ele diz assim, todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No verso 11 diz assim, o trabalho da sua vida ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então nós temos aqui os termos justificação e expiação presente em um mesmo texto. Irmãos, eu decidi de vez em quando estar falando isso quando converso com pessoas no meu cotidiano e fazer esses vídeos, porque eu tenho ficado muito triste em ver que não diminui o número de pessoas que não entendem o plano da salvação. Pessoas que ficam achando que, porque tiveram um problema, ficaram insatisfeitos com alguma coisa na sua congregação, ou caíram em alguma transgressão moral e pararam, tiveram uma interrupção na sua comunhão, perderam a salvação. Isso criou-se até um moto inimigo da verdade, no dizer de
esse negócio de uma vez salvo para sempre não existe. Como assim não existe? Desde as profecias que falam da obra de salvação do Mashiach, até as palavras do próprio, nos é garantido a perfeição desta obra de salvação. O problema é que as pessoas são muito levadas às pressas para congregar na sua denominação, na sua igreja, e está se esquecendo de preparar essas pessoas. Como eu disse anteriormente, uma vez certificado de que essa pessoa de fato foi salva, de que ela teve um encontro com Deus, e é possível isso, é possível. Se fosse assim, nós não poderíamos ter certeza de, em uma congregação de sequer de 50 pessoas, saber se de fato estamos lidando com ovelhas ou com bode. É possível. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que foi, no dizer de Paulo em Efésios capítulo 2, espiritualmente ressuscitada, ela dá frutos do arrependimento, ela dá evidências de mudança de vida. Situações que eram outrora tranquilamente aceitáveis passam a ser repudiadas. E muitas das vezes eu tenho visto o contrário. A pessoa que está caminhando, está indo para a igreja, frequentando, participando dos cultos, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco some por uns dias e quando vai se saber, ele está envolvido com uma moça ou a moça está envolvida com o homem e o homem é casado. E daqui a pouco você vai encontrar com essa pessoa e surgindo a oportunidade de conversar sobre o reino de Deus, sobre a constância no caminhar no evangelho, você percebe que a pessoa não tem certeza da sua salvação. Ela não entendeu que a doutrina da expiação nos mostra que o profeta diz que ele, depois de tudo feito, de toda a obra acabada, não existe mais nada que ninguém precise fazer para ser salvo ou se manter salvo. Você foi alcançado, você foi resgatado, você foi resgatada. Creia, confie, viva tranquila quanto a isso. Porque o texto diz, o trabalho da sua vida, algumas traduções da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Se houvesse a perda da salvação, então deveríamos entender que o Senhor, olhando hoje para a raça humana, para aqueles que estão vivos e para muitos que já passaram para a eternidade, não poderia declarar através dos lábios do profeta que ele está plenamente satisfeito. Não haveria satisfação. Comparando figuradamente, mal comparando, se eu tenho uma criação de 100 cabeças e estou pretendendo manter essa criação de 100 cabeças e de repente me aparece um problema, uma moléstia e eu perco 30 cabeças, é claro que eu não estou satisfeito. O meu desejo era manter 100, mas eu perdi 30, estou com 70. Posso até me consolar, mas não posso dizer que estou satisfeito. No Evangelho de João, a contar do capítulo 6 até o capítulo 10 deste Evangelho, Yeshua declara com toda a precisão e sem economia de palavras que aquele que está na sua mão de forma nenhuma pode dali ser tirado, nem por ele mesmo. E que todo aquele que o Pai o dá, chegando a ele, é salvo e assim permanece. Ele diz também, na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, eu não posso imaginar que haverá moradas vazias. Com um nome lá, imaginando assim, simploriamente, mas vazia. Vai ter que ser dado a outro, porque alguém que foi salvo
e teve ali a sua morada prometida, perdeu. Essas são ideias hereges e ideias, me desculpem o peso da expressão, mais estúpidas. No versículo 4 ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Essas são as enfermidades do versículo 4. Isso aqui não está falando de úlcera, de câncer, de lepra, não está falando de mioma, não está falando de paralisia, não está falando de AIDS. Aqui está falando da doença espiritual que não tinha remédio neste mundo, que é o pecado, que foi o causador da ruptura entre o Criador e a sua criação. Ele agora reatou-nos com Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele veio como embaixador e nos nomeou para sermos embaixadores do reino. Diz a palavra que no momento em que expirou, o véu que separava o santo dos santos do santo lugar rasgou-se de cima para baixo, para provar que a iniciativa foi de Deus. Aleluia. Então, diz o profeta, que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou, ou seja, ele levou as nossas transgressões sobre o seu próprio corpo. Sevalo é a palavra, ou savalo, o verbo, né? Carregou, aquele que leva, aquele que toma sobre si o que não é de responsabilidade sua, como se fosse. Ele não fez com amargura, ele não fez contra a sua vontade, embora sentisse a aflição do peso da gama de coisas terríveis que iam ser colocadas sobre ele. Ele clama ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E ele levou a sua cruz até o Calvário. E lá no Calvário, o santo, o altar que precisava ser santificado por ele que fora ungido. Nós lemos ali em Êxodo, o animal, o novilho, deve ser ungido. E ele, por Maria, com aquele alabastro, cheio de um bálsamo de nardo raríssimo, ele foi ungido por Maria, e ele declara isso. Ele foi ungido. E agora ele vai ungir o altar do seu sacrifício calvário. Por isso, nenhuma condenação pode ser lançada contra nós. Nenhuma. A palavra de Deus nos garante que somos justificados e que nossos pecados foram expiados. Assumiu a culpa de outro, é o que diz a palavra. A terceira palavra importante é a palavra acham. Acham, assumir a culpa do outro e pegá-la cabalmente, sacrificando-se com satisfação. Olha aqui Isaías 53:11 de novo, aparecendo. Essa palavra diz que ela significa que alguém pegou os meus pecados, pegou os seus pecados, assumiu eles como se ele tivesse feito e apresentou-se ao Pai e pediu que o Pai executasse sobre ele a lei, sofrendo assim o duro juízo de Deus, que nós sabemos como foi o seu sacrifício. Judiado, surrado por seus inimigos, por homens do diabo, filhos de Satanás, como ele diz lá em João: vós sois filhos do diabo e procuram satisfazer a vontade do vosso pai. Em 8:47,
B, ele diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vós não sois de Deus, por isso não ouvis a minha palavra. E eles agora juntos, judeus e romanos, judeus que julgaram e condenaram, e pressionaram politicamente o representante de Roma em Israel, Pilatos, para que ele executasse o juízo que foi feito por eles. Os judeus condenaram Yeshua. E ali agora, naquela caminhada dura, a sua chamada Via Crucis, ele carrega a sua cruz com os seus pés feridos, suas costas esfoladas, sua cabeça uma coroa de espinhos terríveis, espinhos agudos, que provavelmente atingiram a meninge. As dores são inenarráveis. Isso tudo por quê? Porque ele estava fazendo uma obra que você não pode dar, não deve dar o direito a Satanás de te fazer desconfiar de que esta obra é falha. Não, meu amigo, não admita isso. Se você creu em Jesus, se você desceu às águas, se você se batizou e confessou a Yeshua HaMashiach como Filho de Deus, como Ben Adonai, você deve manter a sua fé firme e confessá-la, como ele faz quando nosso acusador chega lá. O apóstolo diz que ele é o nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. E eu fico imaginando quando alguém chega com acusação contra nós, que ele fala, Calvário. Ele, mas o pastor João é Calvário. Mas a irmã Marlene, Calvário. Calvário, 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 Calvário. Porque é lá o Calvário, é o nosso lugar de triunfo. É no Calvário que ele declarou, está consumado. Savalo, carregar os fardos do outro, os pecados, as iniquidades. Savalo é uma palavra que significa alguém tomar sobre si as transgressões ou os fardos ou as cangas de outro e levar ao perceber que o outro não tem como suportar aquilo. O Deus Todo-Poderoso sabia que eu não tinha como resolver o meu problema, os problemas dos meus pecados. E ele olhou para mim e me amou, como olhou para você e te amou. E ele proveu a solução, ele criou toda a sua obra de salvação. E depois ele gerou um homem que fosse perfeito, que fosse imune ao pecado, que não tivesse o germe do pecado em si mesmo. E pôs este homem à prova, e este homem aprovado trabalhou, representando a glória dos céus, curando enfermos, libertando endemoniados, ressuscitando mortos, mostrando domínio sobre os ventos e sobre o mar, mostrando domínio sobre o corpo humano, sobre a natureza humana, ressuscitando mortos que acabaram de morrer, ressuscitando morto que já estava morto há 4 dias, em estado avançado de decomposição. Isso tudo porque ele ia expiar como expiou os pecados dos filhos de Deus. Como é importante a gente saber disso. Os profetas anunciaram isso. O profeta Daniel, eu lembrei aqui, capítulo 9, se não me falha a memória, Daniel 9. Ele está profetizando sobre a última semana. E ele diz no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Olha, outro texto que nos é completo, Fala do plano de Deus caminhando para a sua etapa final. Assim como nos é narrado em Isaías, que ele seria sofredor, mas que, passando por toda a aprovação, cumprindo a sua missão sacrificial, ele veria o resultado e ficaria satisfeito. Ele está satisfeito. Ele vai receber uma igreja que ele vai vestir como um noivo veste a sua noiva. E com alegria, e nós seremos recebidos como uma festa inimaginável. Ele virá com uma comitiva de anjos, não só de tropas armadas, mas de comitiva festiva para nos receber. Sabem por quê? Porque ele é satisfeito. Ele não vai perder ninguém. Você não vai se perder. Se você foi lavado pelo sangue do Calvário, creia, não duvide, não entristeça o Senhor nosso Deus, colocando em dúvida a sabedoria divina, colocando em dúvida a eficácia de um plano que foi executado por Ele mesmo. Ele diz, pelo sacrifício de si mesmo. Ele fez toda a obra pelo sacrifício de si mesmo. Ele não usou nenhum artifício. Ele não lançou mão de um animal. Ele não lançou mão de fórmulas mágicas. Ele se propôs, ele disse, eis-me aqui, Senhor, e os filhos que tu me deu. Eis-me aqui, para fazer, ó Pai, a tua vontade, eu vim ao mundo. Tira o primeiro testamento e usa-me para inaugurar e estabelecer o segundo. Glória a Deus. Então, eu poderia ficar aqui citando passagens e mais passagens. Eu aqui usei a concordância bíblica para pegar algumas passagens que, pelo tempo, eu já não lembrava. Precisei confirmar com a concordância hebraica, mas, graças a Deus, o que é importante dizer é que Deus, em uma palavra, caper, espiar, ele limpou o que ninguém podia limpar em nós. O pecado, a transgressão. Acham. Alguém que assumiu a minha culpa. Alguém que decidiu assumir o teu lugar. Responder pelos teus graves pecados, pelos meus graves pecados. E, por fim, Savalo, alguém que precisava me ajudar nas minhas lutas, que não obstante carregue por mim a minha cruz, porque essa eu mesmo tenho que carregar, mas aquilo que eu não podia, que eu não conseguia suportar, ele suportou por mim. Como um animal forte, aonde nós jogamos toda a carga que precisamos transportar na nossa viagem. Ele tomou os nossos pecados e levou na sua morte e ressuscitou, sem dever nada ao pecado. E com ele ressuscitamos nós, os eleitos, os justificados. Então, fica aqui esta palavra de
Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, 17. Assim como convinha que em tudo fosse semelhante a nós, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os nossos pecados, os pecados do povo. E diz o profeta Isaías: o seu justo, com a sua justiça, justificará a muitos. Pelo que lhe darei, a parte de muitos com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua vida na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores. Porque ele expiou os nossos pecados. Entenda isso. Os teus pecados não estão mais com você. Os nossos pecados não contam mais. Não contam. Porque eles foram expiados por alguém que poderia só ele fazê-lo com perfeição. E agora nós só temos que declarar, nós só temos que bradar, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31, ele diz: agora, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach e Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida no Mashiach e Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei que estava enferma pela nossa carne, ele diz, ele pegou e na cruz cravou a cédula que era contra nós, a cédula de condenação. E nos libertou, nos levando mortos em nossos delitos e pecados na sua morte, e ressuscitando e nos trazendo consigo para uma vida livre do pecado, não temendo o pecado. Como o autor de Hebreus diz, para libertar aqueles que pelo medo da morte estavam escravos por aquele que te detinha o império da morte, a saber, o diabo. Os nossos pecados foram expiados. Deus tratou através do seu servo Moisés e dos sumos sacerdotes Arão e seus filhos, mostrando na lei, por figura, por tipo, tudo o que se cumpriria nele, tal como se cumpriu. Não temos nada a temer. Que o Senhor, o eterno Deus, te mantenha firme e seguro, que Ele inspire o teu coração de convicção de que você é um salvo, de que você é uma salva, e que você não tem que estar agora vivendo segundo o pecado, mas segundo o Espírito, satisfazendo a vontade do Espírito e neutralizando os desejos da carne. Porque Yeshua expiou as nossas transgressões e nos representa agora perfeitos diante do Pai. Shalom.